Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Jogando Outro Jogo. Para quem não me conhece, me chamo Carlos Santos, venho empreendendo aí há quase 10 anos e aí pintou um insight, né? Falei assim, pera, nesse mundo do empreendedorismo conheci assim centenas de milhares de pessoas, podemos dizer, ó, gostei dessa. E é o seguinte, são pessoas que, assim como nós, queremos realizar alguns sonhos, desejos, ter seu próprio negócio. Se não for ter o próprio negócio, dentro da empresa que trabalha, conseguir alavancar, crescer para chefe, gerente, diretor, enfim, todas essas pessoas que têm um desejo ardente dentro de você de querer um pouco mais, todas essas pessoas são vendedores e são empreendedores. Porque assim, o empreendedor nada mais é que uma pessoa que pensa em inovação, de pensa em criatividade, e ele não deixa de ser também um vendedor, porque para você assumir um cargo, ou subir de cargo, você vendeu algo para o seu superior, para ele te colocar num degrau acima. Então, todos nós somos empreendedores, todos nós somos vendedores. E diante dessa busca constante de aprender um pouco mais, conheci centenas de pessoas, como eu já falei, estou até repetindo, né? Por que será? É que é para vocês gravarem, galera. Repare aí, para vocês gravarem. E então, assim, né, nessa trajetória, umas pessoas que eu falei assim, cara, como eu aprendi com elas. Então, a convidada de hoje também aprendi muito com ela. E o que eu aprendi com ela? Claro que ela vai contar aqui pra gente. Mas um dos pontos foi realmente mais sobre a história dela. A história dela, claro que assim, já tem alguns anos que ela contou isso lá pra gente, quando a gente se reunia ali no mundo dos empreendedores, como eu já comentei aqui, né, que era a embaixada lá que a gente chamava. E a história dela, assim, me impactou muito, por isso que eu acabei me lembrando dela, e vocês não fazem ideia de onde ela está nesse momento. Ela queimou uma ponte assim, cara, que algumas pessoas queimam essa ponte por sonho. Ah, eu tenho um sonho de morar nesse país, tal. Não, ela queimou a ponte no sentido do negócio dela expandir. E agora é internacional, galera. Vamos bater palmas para nós, ela é internacional. A nossa convidada de hoje é a Kelly. A Kelly, ela já, putz, cara, ela já empreende. Se eu tô quase há 10 anos, a Kelly, fião, é chão, tem chão a Kelly. E aí ela tá aqui para compartilhar com a gente também um pouco da trajetória dela, aqueles bastidores que eu falo para vocês, vocês não fazem ideia de só olhar o que a pessoa tem hoje, vocês não fazem ideia do que a pessoa faz. Então, no dia de hoje, a Kelly tá aqui para compartilhar com a gente e, é claro, como sempre, bater aquele papo, né? Kelly, seja bem-vinda e muito obrigado por ter aceito. Legal, gratidão, Carlos. Muito obrigada mesmo pelo convite. Gratidão pela honra, né, de participar desse podcast tão legal que é a proposta que você está trazendo, né, de trazer à luz, né, esses empreendedores solitários, de É, mostrar para gente que a gente não está sozinho, né, mas de que a nossa história impacta e impacta muitos. Isso é bem legal. Assim, trazer a minha memória que um dia eu impactei a sua vida, e não só a sua vida, mas eu impactei outros que estavam ali naquela sala da WhatsApp, ali em São Paulo, embaixada. da Embaixada GV, e foi incrível aquele dia, foi muito legal mesmo estar com vocês ali reunidos. 2018, né? Acho que foi. Oi. Ah, então foi muito legal mesmo. Gratidão pela oportunidade de estar aqui, gratidão pela oportunidade de estar falando no seu podcast. É muito legal até, ó, conseguir um microfone para ficar com cara de podcast aqui também. Olha, olha, galera, para pensar. Olha a mancada que eu dei. A mancada em qual sentido? Que eu falei, pô, Kelly, tal, eu chamei ela no particular, pô, cara, eu aceito, tal. Aí na hora que, antes de começar, a gente faz ali um bate-papo rapidinho, porque faz tempo que a gente não se vê. Aí quando eu olhei o microfone, eu me assustei. Falei, putz, a galera depois vai me zoar. Mas que massa. Ah, galera, a Kelly, ela tá falando dos Estados Unidos, USA. Galera, ó, eu também não sou muito bom no inglês, não. Por isso que eu falei pra Kelly, se ela falar alguma coisa em inglês aqui, ferrou, eu não vou saber nem escutar nem traduzir. Mas ó, a Kelly é brasileira e tal, então eu vou pedir só pra Kelly fazer uma apresentação, até para vocês conhecerem a importância que a Kelly tem
para aqueles empreendedores que estavam lá, porque quando eu comentei com duas pessoas, Kelly, que eu ia fazer o podcast com você, a galera falou assim, pô, esse aí eu não vou perder. E depois eu te falo quem é. Ah, tá bom, legal. Eu sou Kelly Fischer, né? Quando o Carlos me conheceu, ele me conheceu como Kelly Lopes. Ah, eu sou brasileira, mas estou nos Estados Unidos há 3 anos, caminhando para 4. E realmente eu queimei as pontes, né? Queimei as pontes não só de país, mas queimei as pontes profissionais mesmo, né? Transicionei totalmente de carreira. Ah, meu background é como arquiteta, né? Então eu tinha minha empresa de arquitetura e assessora imobiliária no Brasil. Quando o Carlos me conheceu, eu estava fazendo a transição de carreira para o coaching, mas aqui nos Estados Unidos eu já cheguei totalmente como business coaching, né? Então, é, já cheguei aqui, abri minha empresa de business coach aqui nos Estados Unidos e abri com foco mesmo de trabalhar com os americanos, né? Não me envolver com os brasileiros, mas de focar mesmo nos americanos e trabalhar com os americanos. E aí, a partir disso, por que os americanos, né? Vem um pouquinho da minha história que o Carlos conhece, né? Ah, o povo americano é muito analítico e a gente aprende muito com os americanos, né? Nós temos a tendência de a, sugar e adorar e amar tudo que é internacional, né? Mas uma coisa que eles precisam aprender, que a gente tem, é a questão do emocional. Então, aquela história que eu contei lá para vocês em 2018, de empreender com inteligência emocional, é isso que eles precisam aprender. Então, é algo que eu tenho trazido dentro do business coaching. Ok, vocês sabem como fazer business, mas o que vocês precisam aprender agora é fazer business com inteligência emocional. Então, é isso que eu tenho trazido essa proposta, né, do business coaching, e aí trazendo sempre a questão da inteligência emocional. Então, tem sido muito bom, assim, tem sido bem legal. Vejo que é um diferencial incrível, porque aqui tem muito coach, aqui é a terra do coach, né? Foi onde tudo começou, mas essa diferença é que faz, esse diferencial é que faz todo sentido, é o que mostra o meu valor, e aí tudo, a questão mesmo do meu background, né, de como arquiteta, e até estava compartilhando agora com uma moça que perguntou o que que você faz, né? Ela é realtor, ela é corretora de imóveis, e aí ela perguntou o que que eu fazia, e eu compartilhei, né? Eu sou business coach, eu tenho uma empresa assim, assim. Aí ela, que legal. Eu falei, mas o meu background é arquiteta e corretora de imóveis. Ela falou, é mesmo? Porque ela faz. Não sei se eu posso continuar falando, ou se você Pode? quer me cortar. Não, vambora, Kelly. É, ela falou, né, porque ela trabalha com empreendimentos imobiliários grandes, né, com condomínios grandes, e eu falei, esse é o meu background. Eu fazia isso na minha empresa, né? E, e daí eu falei para ela que eu sou arquiteta e tal, e aí eu falei para ela que ah, pelo que aconteceu, que é aquilo que eu compartilhei com vocês, só para o pessoal entender minha história, gente, que o Carlos, né, disse que impactou a minha história, eu vivi um processo de falência da minha empresa por falta de inteligência emocional, né? Por ter vivido um processo de divórcio do cara que, além de meu marido, era o meu sócio, eu não tive inteligência emocional para manter o negócio. Então foi a falência, perdi tudo. E eu tive que ir para um processo de cura, de ir para um processo de entender que o meu negócio, eu preciso ter as minhas emoções estruturadas e balanceadas para que o meu negócio se mantenha de pé e ele continue crescendo. Então, o que aconteceu foi, por eu ter vivido isso lá atrás, Carlos criou um trauma em mim tão grande que eu passei a rejeitar o meu background, passei a rejeitar a minha profissão anterior. Nossa. E mesmo que eu tenha entrado aqui e tenha começado a minha empresa e tal, todo mundo, quando descobria que eu era arquiteta, me oferecia um trabalho de arquiteta.
Então, Ah, aqui eu trabalhei em dois escritórios de arquitetura como arquiteta. legal. E foi bem assim, foi bem desafiador, porque eu já não queria mais. Entendi. Até que, por causa do trauma, até que eu fiz uma sessão de coaching com um coach do time do Tony Robbins. Hum, E ele virou para mim e ele falou assim: Uau, você é arquiteta? Eu falei: Sou. Caramba, você já fez tudo isso no Brasil com arquitetura e não sei o quê. E eu, assim, por mais que eu já estava trabalhando com um americano, por mais que eu já estava dando resultado, eu tinha vergonha do meu sotaque, tinha hum, vergonha porque o meu inglês, né, com sotaque mostrava que, né, eu não era nativa. E, e tinha essa questão do trauma da minha profissão anterior. E aí ele falou, mas você isso. Ele falou, isso é a sua força, isso é o seu diferencial. Para de rejeitar a sua profissão por causa de um trauma. Falei, como assim? E aí se você quiser me cortar agora, você pode legal. cortar, que eu vou beber água. Tá. Na verdade, o que eu ia comentar, porque assim, o que acontece, galera? Quando a Kelly falou assim, se quiser me cortar, eu deixo eu falar, porque assim, como se trata de um trauma, e a Kelly compartilhou isso com a gente, não é sempre que a gente quer, né, relembrar aquilo. Então eu pensei assim, se a Kelly comentar, eu comento. Porque assim, foi literalmente o fato dela ter falado aquilo, que é o que a gente. É um dos propósitos também do podcast. De a gente também se conectar com a história das pessoas que hoje a gente olha, coloca a nossa régua lá em cima, né? Vamos colocar os players. A gente coloca a nossa régua lá em cima. Mas tem pessoas que são muito mais próximas da gente. Então, assim, a Kelly, nos reencontramos no Instagram, mandei mensagem para ela, aí ela me passou o telefone dela, né, lá dos Estados Unidos mesmo. Então, a gente já começou a trocar ideia. Então, por eu saber da história dela, nos conectamos de novo. Então, assim, eu consigo ter o contato dela de alguma forma, falar, Kelly, sabe uma coisa? Me indica algum coach que você conhece aqui no Brasil e ela vai poder me conectar. Então, o fato de, às vezes, a gente jogar muita régua lá para cima, cara, e aqui do lado, né? Então, a Kelly, praticamente, ela está do meu lado. Então, pô, deixa eu me associar com ela e lembrar, putz, Kelly, é o seguinte, ó, eu também tive minha loja e naquela época eu estava com a loja, mas eu fali. E eu não estou conseguindo escapar. Olha isso, gente. Então, o contato está próximo. E aí é isso que a Kelly está contando. Então, como ela contou, então eu vou puxar aqui. Então, ela fez ela compartilhou, né, um pouco dessa história, mesmo doendo um pouquinho lá na época, em 2018, mas ela está compartilhando aqui de uma forma que, assim, ou seja, ela teve também, procurou ajuda, que é outra coisa também, né, Kelly? Nem todo mundo está aberto, não acho que eu não preciso, não, mas uma ajuda, ou seja, que ele te clareou, né, na verdade, e te mostrou um outro caminho, né? E aí, Carlos, é que entra essa questão, né? Muita gente é, quer esconder a dor, né? Uhum. Porque, putz, eu preciso mostrar a minha imagem, né? Que eu sou bem-sucedido. Aí esconde a dor e fica sofrendo lá dentro, na verdade. E porque tem que mostrar a autoimagem de que é bem-sucedido para as pessoas, porque o que que as pessoas vão pensar de mim se eu mostrar que eu falhei, né? Se eu mostrar que eu fali, se eu mostrar que eu tinha essa dor e eu fali por causa de um divórcio, ou por causa de uma má gestão financeira, ou por causa de uma má gestão empresarial, enfim. Aí vai pedir ajuda e uma frase, até o dono o CEO do Google, ele fala, né? Uma pessoa virou para mim e falou assim: você precisa de um coach. E ele falou assim: como assim? Eu sou a pessoa que sei tudo. Como assim eu preciso de um coach? E daí, quando ele foi pesquisar o que era um coach, ele foi pesquisar o cara que esse cara tinha indicado para ele, ele falou assim: putz, eu preciso de um coach. E aí ele contratou o coach, entende? Então, é, todo coach precisa de um coach, todo mundo precisa de alguém que vai te ajudar a trazer luz àquilo que está em oculto, para que você possa ir para o próximo nível. Legal. Então, eu precisei passar por um processo de cura naquele período, né, que eu vivi aquilo, para chegar no nível de quando eu compartilhei com você em 2018. E Hum, aí cheguei naquele nível. Daí eu precisei ir para o próximo nível. Cheguei aqui nos Estados Unidos.
mas alguma coisa ainda me segurava. Eu precisei de alguém para me ajudar para ir para o próximo nível. Olha que legal. E aí, então, esse cara virou para mim e ele falou assim: Kelly, não rejeita o seu background, porque você é única no sentido de você tá me falando e você tá me falando de um jeito, porque o cara era coach, Uhum. mas eu pegava e eu falava por cima dele, e ele falou: a maneira como você estrutura a ideia é diferente dos outros coaches, porque você estrutura como arquiteta. Oh. Você identifica, a pessoa te diz um problema, vamos dizer, a pessoa te diz o desafio, e é o sistema que eu uso e eu nem tinha me tocado até que ele me falou. Então, eu sempre pergunto para a pessoa qual é o seu desafio na sua empresa, porque a pessoa pergunta, o que que você faz, como é que você faz exatamente? Eu falo, não, eu quero saber qual é o seu desafio. A Hum. partir do seu desafio, eu te conto como eu posso te ajudar. É assim que eu falo, né? E aí, então, porque é assim que a minha cabeça funciona. Então, você me diz o seu desafio, e Uhum. aí, a partir do seu desafio, eu penso, putz, isso é o sintoma. Oh, perdão. Hum. Isso é o sintoma. Aí, ele falando isso para mim, que eu comecei a visualizar. Eu falei, caraca, era isso que eu fazia quando era arquiteta. Que eu ia Hum. fazer uma vistoria numa casa e eu vi uma rachadura na parede. Opa, isso é um sintoma. Então, peraí, deixa eu ver onde é que está a raiz. Isso está Ah, na fundação. E aí eu entendi, eu uso o mesmo sistema. ok. Então, o meu background, a minha raiz, o meu sistema de pensamento é o mesmo do arquiteto, da minha background de arquiteto. Então, a partir do seu desafio, eu entendo, esse é o sintoma. Onde está a raiz? Hum. Encontro a raiz, a fundação. Aí eu chego para o cara e falo assim: eu acho que é isso aqui. Então, Hum. isso aqui, na verdade, que nem hoje de manhã, por exemplo, a cliente falou e falou assim: eu quero mais cliente. Eu não quero nada de business e nada de não sei o quê, porque já está tudo estruturado. Hum. Ok. Eu quero mais cliente. Ok. Quantos clientes você quer? 10 por semana. Beleza. Falei, não, ela não quer mais cliente. E aí eu fui fazendo perguntas para Uhum. descobrir a fundação. Aí eu cheguei para ela: o que você tem que saber é quantos você precisa vender por semana para conseguir ter esse X de valor, não quantos clientes, porque com 2 clientes você pode fazer o X que você precisa. Se Hum. você vender esse e esse serviço. Aí ela ficou assim: ok. Então eu não preciso da agenda cheia. Entende o que eu quero dizer? Ok. Então, na verdade, até esse seu olhar, ou seja, esse seu olhar, não, essa cliente, né, que você pegou aqui como exemplo, a grande maioria, eu já escutei você falando e me recordo de estar junto com alguns empreendedores, é isso. A galera, eu quero tantos clientes, mas não está enxergando, né? É como você falou, tem que desenhar ali para achar, cara, é isso aqui que você precisa. O final das contas é sempre o dinheiro, então não é a quantidade de gente, né? Não, é. Aí o que que acontece, então? O que ele chegou no final da sessão foi assim: Kelly, vamos fazer o seguinte, então? Vamos mudar como você se posiciona diante da mídia, né? O seu posicionamento de marketing. Vamos mudar isso. E foi a partir de lá que eu mudei a minha bio, mudei tudo. E aí eu passei a me chamar arquiteta de negócios de sucesso. Uou! Porque Nossa! daí, então, foi o meu background, mais o que eu faço hoje. Eu sou arquiteta de negócios de sucesso. Nossa! Porque agora eu vou explicar o porquê dessa minha reação. Big idea, big idea. Não, o nome entrou aqui assim, já tipo, não, arquiteta, ou seja, putz, já me vendeu. Ou seja, você vai me ajudar a construir ou reconstruir aquilo que tipo, eu acho que tá tudo bem. Aí você vai, né, no bate-papo e tal, vai me mostrar que existem os caminhos. Putz, não, total, total. Caraca, você conseguiu pegar o Big Idea ali em um processo que você é, né? Você é arquiteto.
E esse processo, porque eu já ouvi falar, tá, Kelly? Aí você me conhece. É o tal do doloroso, né? Então, ninguém quer sentir dor, né? E é um processo um pouco doloroso esse, né? É, é doloroso e as pessoas têm medo. Medo. Ah, porque, na verdade, no que eu vou na raiz, aí eu identifico os limitantes, eu identifico os sabotadores, eu identifico tudo isso. Hum. Então, aí que eu peço licença e eu falo, posso fazer aqui uma sessãozinha de life coaching? Aí eu vou num life coaching, onde eu descubro um sabotador, mas, cara, assim, é tão efetivo, é tão direto no ponto, cirúrgico, que se vira a chave, cara. Depois a gente continua no planejamento estratégico da empresa e a pessoa é por isso que a pessoa. E aí, quando lê aquilo na minha bio, não acredita, mas a pessoa cresce 4 vezes o faturamento em um ano mesmo. Caramba, Kelly. É Porque porque é cirúrgico. Aquela viradinha de chave ali muda totalmente, e aí o planejamento estratégico vai embora. Entendi. E você falando isso, me lembrei de um amigo meu que ele foi numa mentoria de um cara grande e ele falou, cara, a mentoria, por mais que eu pago no valor alto, mas eles falam algo que é bem cirúrgico, igual você está falando, que é uma viradinha, mas ele falou, eu identifiquei que eu não precisaria ter pago aquela mentoria. Não estou reclamando, valeu. Porém, se eu tivesse contratado um coach, ou seja, algo mais financeiramente, investimento um pouco mais baixo, conseguiria ter identificado. Mas ele falou que É, no Brasil não é tão simples achar. Tanto que ele fez uma mentoria do. Não vou falar o nome não para não ficar feio. Mas é no americano, no lado do marketing, né? Ele fez no americano e ele, né, escuta bem, né? A tradução e tal. Na tradução não, o inglês, né, ele entende bem. E aí ele falou, cara, eu tenho que buscar lá na fonte. E é como você falou, aí os americanos, ele falou, cara, fui buscar na fonte de informação. Então tudo que ele estava falando, ele falou, não era só uma viradinha de chave, eu virei minha empresa inteira. E o legal é isso. exato. É, Nossa. e, por exemplo, eu cheguei a pagar um coach top, Uhum. ok? Esse coach top falou uma coisa para mim, na primeira sessão que me travou por 2 anos. Isso eu falei na série de lives que eu fiz sobre síndrome do impostor, que foi algo que eu sofri esse ano. A síndrome do impostor foi algo que me paralisou. É, e eu paguei esse cara. Hum. Paguei esse cara para me paralisar. Em contrapartida, uma sessão gratuita, tá? Foi free consulting, que eu ganhei com esse coach do time do Tony Robbins. Ele falou uma coisa que me deslanchou, que mudou meu posicionamento como business coaching. Que Cara, toda a minha, sabe, aquela coisa que, tipo, atirava para todo lado, tipo, quem é o seu nicho? Não, é todo mundo, porque é isso. Mudou totalmente o meu posicionamento em marketing e tudo, porque ele falou, ele virou cirurgicamente essa chave dentro de mim. O que era trauma em mim, ele mostrou que era totalmente força, entende? entendi. Ele falou sobre você, né? Não quis te dar caminhos. Não. Ah, Ele só tirou o que era dor e ele, cara, isso aqui não é uma dor, isso aqui é uma força sua. E nossa, trouxe. E tô sendo bem sincera, foi gratuita. olha isso. 1 hora gratuita com esse cara. 1 hora. E tudo foi esse ano isso, Kelly? Não, Com esse cara, não, com esse cara do Tony Robbins foi ano passado. no passado. Uhum. E o posicionamento hoje, ele tá focado Então, hoje eu trabalho com CEOs praticamente, né, com C-level, com donos de negócio, empresários, donos de negócio. Eu foco neles por quê? Uhum. Porque
a tendência é o seguinte: a gente começa um negócio com aquele sonho, né? O porquê, ou a gente tem uma profissão e a gente começa o nosso negócio com a nossa profissão. Só que a gente começa a crescer. E daí a gente começa a crescer e a gente não sai do operacional, porque é o que a gente sabe fazer. E a gente começa a vender, 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 e contratar, e contratar, e contratar a gente, só que a gente não aprende gestão. Então, a gente não sabe gestão, a gente se vira no marketing fazendo rede social, a gente não sabe lidar com pessoas, e aí a gestão financeira cara, eu tenho que pagar todo mundo, e aí termina nem sobrando dinheiro para pagar o nosso salário, né? Uhum. Vive com o que sobra do que sobra lá da empresa. Então, eu trabalho com esse tipo de pessoa, porque eu quero pegar esse cara e virar para ele e falar assim: eu te ensino a pensar estrategicamente. Está na hora de sair do operacional e pensar estratégico, porque o que você está vivendo é o mito do empreendedor. Você acha que você é empresário, mas você não é. Porque quem é empresário escala, quem é empresário pensa estratégico, quem é empresário pensa de uma maneira onde a empresa vive independente de mim. É isso que o empresário vive, né? E isso que você está contando é até o resumo que você fez da sua história, porque foi isso que você passou lá atrás e o que você construiu hoje, você já consegue, além das suas formações e conhecimento, quando você pega a sua vivência, você sabe da dor, né? É isso aí. Que gostoso, cara. É. Nossa, e assim, e hoje como o pessoal brinca, né, que tem muito brasileiro nos Estados Unidos, né, tá quase 50-50. Mas É verdade. aí nos Estados Unidos, você tem algum cliente que já passou por você que seja brasileiro e esteja morando aí? Sim, na verdade, meu primeiro cliente aqui nos Estados Unidos foi em 2019, 2 meses depois que eu cheguei. Elas são brasileiras, mas elas moram aqui há 16 anos. São Oh, casadas com americanos, né? Então, os clientes são americanos, mas é uma empresa de entretenimento. ah, É, Quando elas me contrataram, elas só faziam o samba, né? Como empresa, como dança, só faziam samba. As duas donas dançavam, eram as dançarinas, e tinham mais um dançarino, um homem, né, que dançava junto com elas. Então, elas me chamaram, na verdade, e nessa época eu estava trabalhando de cleaner, quando elas me conheceram, estava limpando casa de férias, e elas falaram para mim: você fala inglês tão bem, e você fala muito bem, você quer fazer um evento para gente, como tipo, é, recebendo as pessoas, vão ser empresários e tal. que E aí terminou que não deu certo, e não sei por que, daí elas me chamaram para trabalhar com elas fazendo a venda. A gente precisa vender mais. Aí eu falei: opa, fala mais, né? Peraí, fala mais. E aí eu peguei e falei para elas assim: ok. Aí elas fizeram uma proposta para mim, e eu falei: olha, sinceramente, posso fazer uma contraproposta? Então eu fiz a contraproposta de fazer um business coaching com elas. Eu sabia que elas não tinham dinheiro para me pagar. E eu falei assim: eu sei que vocês não têm condições de me pagar. Porém, a proposta de ser uma vendedora, do jeito que vocês estão me propondo, eu não vou gerar resultado. Mas se vocês me contratarem e me pagarem desse jeito que eu estou propondo, eu sei que vocês em 3 meses vão ter o dinheiro para me pagar até em cash. Mas vocês vão recolocar na empresa. E, eh, e daí elas morrendo de medo, elas me contrataram. E aí elas pediram até para parcelar mais e tal, não sei o que. Eu falei: olha só, tem duas coisas, né? Prazo e preço. Dois P's, prazo e preço. Eu só consigo mexer em um P, não consigo mexer nos dois. Então, se eu for mexer no preço, eu não posso mexer no prazo. Se eu for mexer no prazo, eu não posso mexer no preço, enfim. E aí, então, a gente só mexeu no prazo. Mantivemos o preço. Elas fizeram, foram 6 meses de processo e mudança de mentalidade mesmo. Foi mudança de mindset, ok?
Elas começaram duas dançando $150 a hora, com um dançarino a mais, ok? E só o samba. Finalizou 6 meses depois. Com 3 meses, elas tiveram dinheiro para me pagar. Uou. 6.500 o processo total, em 2019. É, finalizou o processo, elas tinham 20 funcionários, cobrando $400 a hora deles, e a delas, como CEO, $600 a hora. Toda a empresa estruturada, departamento de marketing, elas tinham uma gerente que rodava todos os eventos acontecendo, ou seja, elas não precisavam mais ficar no operacional, só estrategicamente. Departamento de coreografia, departamento de marketing, departamento de vendas, que aí uma delas era departamento de vendas. Então, uma continua dançando até hoje. A outra escolhe quando quer dançar, se ela quer dançar, e viajam para o Brasil o tempo todo para participar do carnaval no Brasil. Elas estavam aí outro dia, madrinha de bateria da Beija-Flor, enfim. E também. E o ano da pandemia foi o ano seguinte, né, do business coaching, que eu entrei em pânico. Eu falei, Jesus, como é que elas vão estar no entretenimento? Mandaram um áudio para mim, Kelly, foi o melhor ano da Spirit of Samba até então. Foi o ano que a gente teve maior faturamento. 2021 ganharam o prêmio da melhor empresa de entretenimento da Central Florida. E detalhe, além dos 20 funcionários, $600 a hora delas, $400 a hora deles, finalizaram o processo com cinco danças a mais, oferecendo 5 outros tipos de dança e todas as novas fantasias feitas e quitadas e pagas e terminaram no azul. Todo ano elas finalizavam no vermelho e terminaram ainda no azul. Em 6 meses. O que falar? O que falar? Primeiro é aquilo, né? Também tem um processo, né? Elas estavam, tentou até negociar com vocês, porque ó, a mindset estava menor, mas se permitiram, né? Porque tem esse processo, se permitir e aceitar a ajuda. Que massa. E assim, o período que elas ficaram com você foi de 6 meses? Ou um ano? 6 meses. Esse. 6 meses. Que isso, Ken. Parabéns, parabéns, Gratidão, gratidão, parabéns, porque gratidão. é como você falou, você sabe do seu potencial. E o legal que você, né, compartilhou aqui com a gente foi isso. A pessoa quis dar o valor dela, na verdade, o preço dela, e você sabe do seu valor. Ela deu o preço dela e você passou o seu valor. Isso é algo que fenomenal. E é algo que você sempre teve. Não é por nada, não. Não é É, fazendo o jabá aqui contigo, não, porque você passava sempre essa confiança, né? Porque a gente é, se encontrou mais de uma vez, mas você sempre passou. Gente, se é isso que você quer, é isso que você quer. Então, lute por isso, né? A palavra. Vou até anotar isso. Você falava isso. Lute por aquilo que você quer. Você falava isso. é, Vou até anotar. é, é isso, é ter a clareza do que você quer, é a visão clara. É isso que eu falo o tempo todo. O que que você quer? Qual é a visão? Tudo começa com a visão clara do que você quer. Uhum. E você fez isso. E se puder compartilhar com a gente, quando você decidiu sair do Brasil e ir para fora, assim? Foi em 2018, naquela época que eu fui lá para São Paulo. Na Uhum. verdade, eu já estava dando os primeiros passos. Eu recebi a direção, é tempo de se mover, né? Eu sou cristã, então eu recebi a direção de Deus, é tempo de se mover. Então, naquela época que eu fui lá, eu já estava começando a dar os primeiros passos. Em 2 meses eu vendi tudo, e me mudei em janeiro de 2019 para cá, né? Nossa. Então, vendi tudo mesmo e vim para cá com a cara e com a coragem, né? Com medo, mas vai com medo mesmo. E eu lembro que no dia de vir, eu acordei em pânico e Deus falou assim para mim: o Coronel Sanders do KFC É. começou aos 70, você só tem 41.
Eu falei, se eu tenho 40, se ele começou com 70 e conseguiu ser hoje quem ele é, eu falei, com 41 eu consigo também. Então, vamos embora. Boa, boa, olha isso, que virada. Com a cara e com a E aí, coragem. muito legal que o primeiro emprego do meu filho, assim que a gente teve os nossos documentos, que ele conseguiu o primeiro emprego dele, e eu fui levar ele no trabalho, fui buscar ele no trabalho, na verdade, 9h30 da noite, onde era KFC, e a primeira cara que eu vejo, Coronel Sanders, eu was like, ok, Coronel Sanders, tô aqui, tamo junto. Tamo junto. Ou seja, quis te ver, né? Vocês se viram ali e falaram, que isso, que É, maravilha, pô, Kelly. Assim, é. sensacional, né? Obrigado aqui, né? Porque faz um tempo que a gente não se vê e assim, eu lembro quando você falou, não, eu tô fazendo uma mudança e tal, e por mais que a gente compartilhou com a gente que você ia fazer essa mudança, a gente ficou, pô, tomara que dê tudo certo, mas assim, e o risco, né? E o risco, o medo, e como que você fez? E tinha alguém que você conhecia? Você ficou um período na casa, porque. Não? Não, na verdade, tinha conhecido, né? O pai do meu filho já estava aqui, então meu filho ficou com o pai por um período e eu fiquei na casa de uma conhecida, amiga de um amigo. Fiquei na casa dela por um mês até eu conseguir alugar minha casa. Aí depois meu filho veio morar comigo, enfim. E fiquei fazendo o mestrado, né, até que fosse aprovado o meu visto, mas nesse meio tempo, assim, consegui um emprego de arquiteta. Meu chefe pediu meu visto como arquiteta. Aí nesse meio tempo, hoje meu marido me contratou para ser business coach dele. E nessa ele se apaixonou por mim e me pediu em casamento. Aí já cancelou meu pedido de visto de trabalho e pediu meu pedido de visto pelo casamento. Aí foi aquela coisa toda, enfim. E tudo Ou aconteceu. seja, você colocou o pé, Deus já tinha colocado o chão, e essa Tudo. virada. E é um outro ponto para você ver, em 2019, a gente não está muito longe, assim, 3 anos, quase 4 anos você vai fazer que você está aí, e assim, em 4 anos, como virou a sua vida? Num processo, Total. né, que você já vinha, parece que, tipo, cara, não vai dar certo, né, que vai perdendo um pouco da esperança, e assim, você acreditou, é, sentiu no coração, esse é o caminho, e tá aí, a virada de chave, que massa. Pô, É. Kelly, Tenho parabéns, minha empresa nos parabéns. Estados Unidos, casei, enfim, estamos aí crescendo, ensinando americano e sendo referência. Sendo referente. Uhum. Eu ia falar e, ó, bom você ter tocado, porque eu tinha até falei assim, meu, eu tenho que comentar isso, que você já participa de eventos aí, né? Você é Uhum. convidado a participar de eventos. Eu vi ali né, dei uma sapiada ali, eu falei, olha aquele cara, que massa. E o fato Uhum. de você compartilhar aqui, você estar aqui com a gente, compartilhando, e ter esse contato com você, mais uma vez, assim, cara, gratidão, gratidão mesmo, porque Gratidão. conheci ali, né, um tempo atrás, e hoje vendo que você está desbravando realmente aquilo que você comentou lá com a gente, que você iria fazer, está se realizando, muito feliz mesmo. Obrigado mais uma vez. De E nada. eu queria ver com você, que era o seguinte, para as pessoas poderem te encontrar, ou de alguma forma, tipo, como que eu faço então para falar com a Kelly e descobrir como que funciona o trabalho dela? Como que faz? Acho que o meio mais rápido para quem está aí no Brasil, o Instagram. Meu Instagram, Kelly, K-E-2-L-Y-E-L Fischer. Fischer com S-C-H-E-R. Kelly L. Fischer. É, daí minha empresa, www.royalfisher.org. É o site. Está todo em inglês, mas talvez o Google traduza automático. Sim. Uhum, O seu site traduz automático. Mas falando nisso, galera, eu vou deixar na descrição os contatos. Pode ser, Kelly? Eu deixo na descrição para, cara, procure a Kelly, cara. Vocês vão gostar. Procure a Kelly. Kelly, gratidão, amigo. Deus abençoe. amém. Muito obrigado mais uma vez. E eu vou continuar te seguindo, hein? Vou aprender mais. Tá bom. E me procura para a gente fazer uma sessão. Você vai gostar. Legal. Vamos sim. Um beijo. Até mais. Beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Gratidão.